Imagine um cenário de perversidade e corrupção, onde seres humanos desejam relacionar-se com anjos e filhas concebem filhos de seus próprios pais. Hoje, vamos explorar a história de Ló, um homem cujas decisões o posicionaram no centro de acontecimentos impressionantes. Prepare-se para acompanhar o julgamento e a ira divina que resultaram na destruição de uma sociedade. Por isso, já peço seu like, inscrição no canal e que fique conosco até o fim desta narrativa. Os primeiros registros de Ló na Bíblia aparecem no livro de Gênesis, iniciando no capítulo 11 a história de Ló. Uma figura bíblica inicia-se com a dúvida sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns especialistas sugerem que ele pode simbolizar a ideia de uma camada que oculta, possivelmente referindo-se à importância de apresentar-se adequadamente perante os outros. Segundo as Escrituras, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e migrou para Harã, junto com seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão partiu de Harã após a morte de Terá, Ló acompanhou-o até Canaã. Durante uma época de intensa fome em Canaã, Ló e Abraão desceram ao Egito e se estabeleceram ali. Contudo, depois de serem ludibriados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, forçando Ló a retornar com eles para Canaã. Nesse intervalo, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente, e seus rebanhos cresceram de tal forma que a região não podia mais sustentá-los juntos, gerando disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló na narrativa bíblica é evidente, sobretudo nas escolhas cruciais que ambos fazem diante das circunstâncias e provações de suas jornadas. Abraão é destacado por sua obediência e confiança nas promessas de Deus, evidenciadas na maneira como conduz sua vida. Sua fé guia suas decisões, tornando-o um exemplo marcante de alguém que coloca os propósitos divinos acima de seus próprios interesses terrenos. Vale mencionar o episódio dos 3 misteriosos visitantes em Manre. Certo dia, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, à sombra dos carvalhos de Manre, quando subitamente percebeu 3 homens de pé diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes possuíam uma natureza excepcional, pois Abraão prontamente se prostrou em reverência diante deles. Naquele momento, ele demonstrou uma hospitalidade exemplar, convidando-os a permanecer, oferecendo-lhes água para lavar os pés e alimento para restaurar suas forças. Durante esse encontro, Abraão e Sara recebem uma notícia extraordinária. Um dos visitantes revela que, na mesma época do ano seguinte, Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho. Essa promessa divina conecta-se à anterior, na qual Deus garantiu a Abraão uma descendência numerosa, comparável às estrelas no céu. A narrativa da visita em Manre não apenas ressalta a hospitalidade notável de Abraão, mas também revela a proximidade e a pessoalidade da relação entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, Ló parecia cada vez mais suscetível às seduções do mundo material, atraído pelas aparentes oportunidades de prosperidade. Por esses motivos, Abraão e Ló decidiram se separar. No momento da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra onde desejava se estabelecer. A decisão de Abraão de distanciar-se de Ló, visando preservar a harmonia e evitar conflitos, reflete a maturidade espiritual desse patriarca, que prioriza a paz e a comunhão com Deus acima de disputas materiais. Ló optou pelas planícies férteis do Jordão, próximas ao Mar Morto, perto de Sodoma. Ele foi seduzido pela atratividade e fertilidade da região, baseando-se em considerações exclusivamente terrenas. Essa escolha, embora compreensível sob uma perspectiva humana, evidencia a fragilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma, onde rapidamente se envolveu com os assuntos locais, alcançando aparentemente uma posição de destaque. Contudo, as Escrituras retratam os moradores de Sodoma como extremamente corruptos, algo que causava grande sofrimento a Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se atormentava diariamente com as maldades que testemunhava na cidade. Enquanto Ló permanecia em Sodoma, ocorreu uma guerra em que reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá
Zeboim e Zoar. Nesse confronto, todos os bens de Sodoma foram saqueados, e muitos de seus habitantes, incluindo Ló, foram feitos prisioneiros. Informado sobre o ocorrido, Abraão mobilizou um grupo de resgate que, em uma ação noturna, derrotou o exército adversário e recuperou os bens, libertando Ló e sua família. Foi nesse contexto que Abraão encontrou Melquisedeque. Apesar do conflito que envolveu Sodoma, Ló escolheu permanecer na cidade, e sua história prossegue na Bíblia. A narrativa continua com a visita de anjos a Sodoma, que permanecia envolvida em caos e depravação. A presença divina na cidade corrupta reflete a preocupação de Deus com a maldade humana. Essa situação ecoa a mensagem de Jeremias 23, versículo 24, que enfatiza que Deus está atento ao clamor provocado pela injustiça. A intervenção divina nos acontecimentos humanos demonstra o compromisso de Deus com a retidão e sua disposição de agir diante do pecado. O Senhor declara sua intenção de examinar os pecados de Sodoma, manifestando assim sua justiça e seu repúdio ao mal. Contudo, diante de tanta iniquidade, Deus decide destruir a cidade. A narrativa bíblica evidencia a corrupção dos habitantes de Sodoma, especialmente na forma como trataram os anjos do Senhor. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam manter relações sexuais com os anjos, comportamento que foi um dos fatores cruciais para a destruição da cidade. Durante esse momento de tensão, Ló tentou apaziguar a situação de forma controversa, oferecendo suas filhas aos homens, uma atitude que revela sua fragilidade e os efeitos negativos da convivência com a cidade. Nesse ponto, a Bíblia aprofunda-se na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca sincera por justiça e compreensão divina. Abraão, ciente da iminente destruição de Sodoma, ousa dialogar com Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto aos ímpios. Esse debate ousado remete à exortação de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que afirma que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A narrativa avança com a ousada negociação entre Abraão e Deus, na qual Abraão insiste em questionar a possibilidade de poupar a cidade em consideração aos justos. O Salmo 86, versículo 15, reflete esse contexto ao proclamar: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade. Essa passagem destaca a disposição de Deus em escutar as orações de seus servos e sua prontidão para agir com misericórdia diante de intercessões sinceras. A história ressalta não apenas a compaixão divina, mas também a importância da persistência na busca por justiça e graça. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento memorável. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento aconteceu pela misericórdia divina e pela fidelidade de Deus à aliança feita com Abraão. Apesar das advertências, os habitantes de Sodoma insistiram em capturar os anjos, que em resposta os cegaram. Em seguida, os anjos ordenaram que Ló reunisse sua família e deixasse a cidade condenada. Ló, no entanto, hesitou em abandonar Sodoma, sendo necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida a não olhar para trás. Contudo, a esposa de Ló desobedeceu a essa orientação e foi transformada em uma coluna de sal. A transformação da esposa de Ló em sal simboliza dramaticamente as consequências de ignorar as instruções divinas. Ló, embora salvo da destruição iminente, não escapou das repercussões morais de suas decisões. Sua escolha de viver próximo a Sodoma expôs sua família a um ambiente degradante, e a narrativa destaca a luta de Ló para preservar sua integridade moral em meio à corrupção ao seu redor. Essa batalha de Ló reflete desafios modernos enfrentados por cristãos que frequentemente se deparam com sociedades que apresentam valores conflitantes com os ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas refugiaram-se em uma pequena cidade. No entanto, temendo pela segurança, decidiram buscar abrigo em uma caverna nas montanhas. Essa decisão reflete uma hesitação em confiar plenamente no plano divino, contrastando com a confiança firme e inabalável que Abraão demonstrou em sua jornada,
mesmo diante de adversidades. O refúgio de Ló em uma caverna pode ser visto como um símbolo da tendência humana ao isolamento quando confrontada com dificuldades. Essa caverna não era apenas um abrigo físico, mas também uma representação de um estado de reclusão emocional e espiritual, levantando questões sobre como traumas podem afetar a capacidade de alguém de se reintegrar plenamente à vida e às relações. Foi nesse isolamento que ocorreu um episódio sombrio. Temendo pelo futuro, as filhas de Ló preocuparam-se em preservar a linhagem da família. Sentindo-se desamparadas e sem perspectiva de encontrar esposos, planejaram um ato reprovável. Em momentos diferentes, elas embriagaram o pai e mantiveram relações com ele, um comportamento motivado por uma visão distorcida da moralidade. Dessa união incestuosa, nasceram Moabe e Ben-Ami, fundadores das nações dos Moabitas e dos Amonitas, que mais tarde causaram muitos conflitos com os israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa de Ló na Bíblia destaca os complexos e polêmicos eventos que se seguiram após sua saída de Sodoma. Contudo, após esse ponto, a história de Ló se torna vaga e não há mais detalhes sobre sua vida. Não se sabe se ele conseguiu reconstruir sua trajetória ou se terminou seus dias na caverna. É relevante mencionar que o apóstolo Pedro se refere a Ló em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos 7 e 8, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus menciona Ló no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, trazendo à memória a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Este episódio serve como um alerta para os tempos do fim, destacando a importância da prontidão e da obediência aos ensinamentos divinos. A história de Ló nos apresenta um homem que teve a oportunidade de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. Contudo, diferentemente de seu tio, Ló guiou-se por suas próprias percepções e desejos. Essa escolha pessoal trouxe sofrimento e deixou marcas profundas em sua família. A narrativa de Ló é um exemplo das consequências de decisões fundamentadas mais em percepções humanas do que na fé e direção divina. Ela oferece valiosas lições para os cristãos de hoje. A destruição de Sodoma e Gomorra ressalta a relevância de fazer escolhas éticas, mesmo sob pressões culturais adversas. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Essa exortação sublinha a necessidade de os cristãos atuais manterem-se firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Espero que a história de Ló traga reflexão e inspiração. Deixe nos comentários sua opinião, inscreva-se no canal e clique em um dos vídeos que aparecerá na tela para continuar nos acompanhando. Abraços e fique com Deus.